Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa MDA. Todos os dias estamos aqui desejando que você seja muito feliz com o amor de Deus. Porque quando a presença de Deus ela entra na nossa vida, ela entra para transformar. Ninguém que tenha tido uma experiência com Deus tem uma vida que seja a mesma vida triste, sem sabor, sem cor, como outrora. Porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, tudo se transforma. E é esse amor que eu tenho tentado levar para você todos os dias. Tentado te ensinar que somente o amor de Deus pode transformar todo o seu ser. Não é que quando a gente conhece a Deus, que os problemas não apareçam. Eles sempre aparecerão. Onde tem o ser humano, tem problema. Onde tem o ser humano, tem confusão. Onde tem o ser humano, tem o ego. O bendito do ego. Comigo ninguém fala assim. Não abaixo a minha cabeça para ninguém. É o ego. Isso é o ser humano. Mas quando a gente conhece a Deus, a gente consegue controlar a vontade, às vezes, de tomar uma decisão que depois a gente sabe que vai se arrepender. Quando a gente conhece a Deus, a gente tem consciência de colocar na balança que atitude tomar, que decisão tomar mediante a esse problema. Pastora, minha mulher está enchendo a minha cabeça, eu já não aguento mais essa mulher. Mas quando você conhece a Deus, você pondera. Mas para quê? Eu vou lutar pelo meu casamento ou eu me separo, tento começar uma nova vida e daqui a pouco estou eu caindo nos mesmos erros? Arrumo uma outra pessoa e vivo em pé de guerra com essa nova pessoa. Ou não, vou sentar, vamos conversar, vamos colocar tudo nos seus pontos e vamos ser felizes buscando a Deus. É melhor essa alternativa, né? Seja feliz buscando a Deus. Seja feliz entregando a sua vida para Deus. Seja feliz entregando a sua família, o seu casamento, as suas decisões. Se você tiver que tomar decisão, peça a Deus orientação, sabedoria para tomar as decisões. Então, vamos começar já orando? Pedindo para Deus guardar a nossa vida, pedindo para Deus tomar todo o nosso ser. Então, coloca a sua mão junto com a minha, porque agora nós vamos orar e pedir que Deus abençoe a nossa vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha tomar as rédeas da nossa vida, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, meu Pai. Que o Senhor venha controlar as nossas vontades, que a nossa vontade seja aniquilada e que a sua vontade prevaleça em nós, meu Pai. Porque sabemos, meu Deus, que o homem é falho. Eu digo homens e mulheres, Senhor. As amizades falham, os amores falham, mas o amor do Senhor, que é incondicional, esse não falha jamais. Esse nos traz alegria, esse nos traz paz. Então, meu Senhor, que esse amor que faz tudo novo, entre em providência nesse momento na vida dessa pessoa, meu Pai. Acalanta esse coração, acalma essa alma, meu Deus. Arranca toda a ansiedade, toda a depressão, toda a tristeza e que possamos passar momentos aqui felizes na Tua presença. Eu entrego a vida dessa pessoa ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga glória a Deus. Amém? Então, vamos louvar? Vamos cantar louvores ao nosso Deus, começando esse programa. Já começamos orando, entregando a nossa vida na mão de Deus, então agora é hora de louvarmos. Vamos agradecer a Deus com esse lindo louvor que é uma oração. E já voltamos com mais MDA. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus.
Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Voltamos aqui dos nossos estúdios com o programa. E agora é hora de homenagear os nossos pais, né? Você que está aí do outro lado, que é papai, feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria para reger a sua casa. A responsabilidade de um pai de família é muito grande dentro do lar. Quantos não são os pais que suas mulheres vão embora e ele fica em casa cuidando dos seus filhos e executa muito bem esse trabalho? Porque o amor do pai para com o filho é um amor... Deus, olha, para você ver, Deus compara o homem a ele.
homem mesmo, o sexo masculino, Deus compara a Deus. Ele compara. Tanto que Deus fala assim, quando ele fala do casamento, ele fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, Deus está comparando o homem a ele mesmo, ao amor de Cristo pela igreja, o amor do marido para com a mulher. E assim é o amor do pai para com o filho, o amor de cuidar, de querer o melhor. Tem pais que falam para o filho assim, eu quero que você tenha o que eu não tive, o que eu não tive condições. Tem pais que se matam para dar uma boa educação para o seu filho, para cuidar bem do seu filho. Então, parabéns vocês pais que estão me ouvindo, que são esse tipo de pai. Não só aquele pai que foi lá, engravidou alguém, foi embora pelo mundo e deixou aquela mulher sozinha. Parabéns, mulher, você que é mãe, né? Você é pai e mãe junto. Você tem dado o melhor para o seu filho, você assumiu o papel de pai dentro da sua casa. Parabéns, mamãe, você também que é assim. E nada melhor do que homenagearmos esses pais. Pais que, eu sempre falo isso, não existe ex-filho, existe ex-marido, ex-esposa, ex-filho não. A presença do pai dentro de uma casa, principalmente para o filho, né, para o menino, é algo assim de extrema importância. E a menina também, né? A gente que casa, a gente olha e quer sempre ver no marido, às vezes, aquela figura paterna, aquele pai que foi carinhoso, aquele pai que foi cuidadoso, aquele pai que carregou a gente no colo. E é muito importante isso, você ter a figura paterna. E você, pai, que é essa figura paterna dentro do seu lar, que é um amigo para os seus filhos. Você que é um marido, eu não vou dizer perfeito, porque ninguém é perfeito, mas um marido dentro do seu lar, que você teme a Deus. Parabéns por ser esse pai. Parabéns que o nosso Pai, que é o Pai Senhor Jesus Cristo, abençoe você dentro da sua casa, abençoe você no seu trabalho. Feliz Dia dos Pais para você, tá bom? E a gente tem homenagem para os pais essa semana. Alguns filhos estão homenageando os seus pais. E deixa eu mandar beijinho, né? Porque agora é hora do Fala Comigo. Então eu quero mandar beijinhos também. Quero mandar beijo para Rose, lá da Raposa, tá? Dona Nazaré, de novo, mandar um beijo para Dona Nazaré lá do Maiobão. Quero mandar beijo para Eliana do Filipinho, do bairro Filipinho. Rosenilde, do Gaparra, eu acho que é isso o nome do bairro, né? Rosenilde, acho que é isso. Gaparra. Rapara. Gapara. Foi isso que eu falei, não falei Gapara, não? Gente, é a minha produção, tá? Eles me ajudam aqui também. Eu acho que eu falei Gapara desde o início. Falei o quê? Gaparra? É Gapara, tá bom, meus amores? Então, ó, você sabe, né, Rosenilde, que eu tô falando de você, tá? Então, Gapara, beijos. E pro diácono Jardeilson, Deus te abençoe, tá? Obrigado pelo seu carinho que você tem tido com o programa MDA. Deus abençoe o seu ministério, tá bom? Diácono Jardeilson, Deus te abençoe. E agora nós vamos às homenagens, porque estamos na semana do Dia dos Pais. Então, os papais até reclamam, né? Porque é Dia das Mães e faz coraçãozinho e leva para almoçar e faz isso, faz aquilo. Então, papais, feliz Dia dos Pais para vocês. Então, o Fala Comigo dessa semana, especial Dia dos Pais, está no ar. Oi, meu bem, passando aqui para te desejar um feliz Dia dos Pais. Te agradeço muito por ser pai do Heitorzinho, por cuidar tão bem, por sempre estar preocupado em prover. Então, te agradeço muito por estar ao meu lado nessa jornada, na criação do nosso filho, e por ser esse pai maravilhoso, tá bom? E o Heitorzinho também tem um recado para te dar. Papai, feliz Dia dos Pais. Eu te amo. Beijo. Manda um beijo. Bom dia, estou passando aqui para desejar um feliz Dia dos Pais, inclusive pro meu pai também, né? E
Eu amo todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Juliana, de Presidente Dutra. Hoje eu venho homenagear o meu pai na fé, o obreiro Maxo, e a todos os pais do Brasil e do mundo. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 20, versículo 7, o homem justo anda em integridade, felizes os filhos que seguem seus passos. Que Deus abençoe a todos os pais. Um feliz Dia dos Pais. Voltamos com o nosso programa MDA. E agora é a hora daquele quadro lindo de transformação de vida. Sabe, as pessoas que vêm até aqui, sentam conosco na nossa sala de entrevista e contam um pouquinho da sua história, de como Deus transformou o seu viver, como Deus pegou um diamante bruto e transformou numa pedra tão preciosa, porque você é precioso. Você não tem noção do valor que você tem para esse Deus. Você não tem noção do valor que você tem para um Deus que morreu na cruz por você. A palavra de Deus diz que Ele te escolheu antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Deus te escolheu, você era uma criatura informe, que a Bíblia diz isso. Tamanho é o seu valor para com Deus. E nesse quadro, a gente mostra um pouquinho dessas histórias de vida. Histórias de vidas transformadas pelo poder de Deus. Então agora, com muito carinho, eu apresento a vocês mais uma história de vida nesse quadro Jesus Cristo mudou o meu viver. Voltamos aqui com o nosso programa MDA. E agora nós temos um testemunho de transformação de vida no nosso quadro Jesus Cristo mudou meu viver. Lindo esse nome, né? Porque realmente, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, tudo se transforma. Sempre falo isso. Eu não vou ter luta? Vai. Mas a certeza da vitória é maior do que as lutas. Eu posso ficar doente acreditando que Jesus cura? Pode, mas você vai determinar a sua cura, você vai buscar pela sua cura e Deus vai tocar e vai curar você. Então, guarda o teu coração, confia em Deus, não se perturbe quando vier as lutas, porque servindo a Deus, você vai chegar aonde os seus sonhos quiserem te levar. Porque Deus fará tudo novo. E hoje, nosso convidado aqui no quadro Jesus Cristo mudou o meu viver é o José. A paz do Senhor Jesus Cristo, José, Deus abençoe. Paz, pastor. Me conta um pouquinho da sua história. Como tudo aconteceu? Quem era o José antes de conhecer a Deus? Pastora, era uma derrota. Era uma destruição. Eu não tinha vida, eu vivia, mas não era uma vida mesmo, vivia escravo ali. O José tinha vícios? Tinha, sim senhora, José tinha vício. Eu comecei, eu acredito, com 16 anos de idade. E isso começou em 2002 e foi até 2013, 2014, por aí, 2013 mesmo. Nesse período, a minha vida foi só destruição mesmo. Quando eu morava no interior... Morava com seus pais? Isso, quando eu morava no interior, as coisas já vinham acontecendo mais diferente, né? Mais leve. Só que aí, quando eu passei para a cidade... Quando você veio para a cidade, você veio sozinho ou os seus pais também vieram? Não, sozinho. Eu saí da minha cidade para trabalhar. Ah, entendi. Para ir para uma empresa, para ver que eu ainda nem tinha idade para mim. E depois que eu estava lá, com uns dias, foi que eu completei a idade certa para começar a trabalhar na empresa. Só que quando eu fui para trabalhar na empresa, eu já tinha esse envolvimento já. Aí quando eu cheguei na cidade, a cidade por ser mais grande,
e com mais desenvolvimento. Eu falo desenvolvimento porque causa, né? Porque no interior é uma coisa. Quando chegou na cidade, as drogas também eram diferentes. E eu fui aproveitando. O prato é mais cheio, o prato né? é mais cheio, né? Aí eu já fui aproveitando ali as oportunidades quando eu fui ver. E quando eu fui ver, eu já estava muito afundado. Muito envolvido com aquilo tudo. Isso, no problema. Você chegou a roubar alguma vez? Não, Por causa de droga? Não, né? Não roubei. Mas também o meu salário, eu também Era nunca todo parei. pra isso? Nunca fiquei sem trabalhar, pastora. Sempre, toda a vida eu tive meu Pra emprego. manter os seus vícios. Isso, trabalhei, sempre tive meu trabalho. Mas só que era um trabalho inútil. Não era inútil porque me sustentava. Porque talvez se você tivesse desempregado pelo seu vício, você começaria a roubar. Fazer algo errado. É. Mas sempre trabalhei, mas sempre viciado. Então isso durou em torno de 11 a 12 anos. Meu Deus. E aí, E seus pais sabiam que você era viciado? eles vieram saber depois que eu voltei. Porque a droga, ela é o seguinte: ela entra dentro da casa do pai, da mãe, por mais vigilante que o pai seja, a mãe, ela entra na casa dele, ela mora com ele ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem que o pai comece a perceber que tem ali Uma pessoa viciada. Uma pessoa viciada. Só que aí depois ela começa a dar sintomas. Ela começa a aparecer. Por mais que você queira esconder, mas já não consegue mais esconder. Você já começa a ficar nervoso, já começa a chegar em casa com semblante caído. Você começa a ficar meio que lesado, meio que lento. Então isso começou a acontecer. Aí quando eu voltei de novo, eu já não tinha mais aquele lugar na casa do meu pai, da minha mãe, como eu tinha antes. Porque aquele lugar, a droga tinha entrado ali, ela tinha ocupado aquele espaço no coração do meu pai e da minha mãe. Por quê? Porque eu já não era mais o mesmo garoto que eu tinha saído de casa. Por mais que eles te amassem muito. Por mais que eles tentassem, né? Mas as drogas sempre estavam tomando o espaço deles na minha vida. E, José, qual foi o seu fundo de poço? Qual foi o momento assim, mais crítico da sua vida? Pastora, foi quando... E depois que eu casei, a minha esposa adoeceu. A minha esposa adoeceu e eu já estava ficando... Quando você se casou, ela não sabia que você usava droga? Não sabia. Depois foi que ela soube já, depois de uns dias que ela soube. Aí chegou uma época que ela adoeceu e eu também estava doente. Eu não tinha força nos braços. Hoje, graças a Deus, eu tenho bastante força. Mas eu não tinha força, eu não aguentava segurar 1 litro de água. Eu não aguentava se eu segurasse 1 litro de água assim por... É como se as drogas tivessem entrado no seu sistema nervoso, né? Central. É como se tivesse acabado com minha força mesmo. E eu tentava, segurar uma garrafa de água de 1 litro. Deixa eu te perguntar, você já chegou a dormir na rua? Não, né? Porque você sempre trabalhou. Sempre eu trabalhei e tive a minha casa. Porque Entendi. eu casei, depois que eu casei, aí eu não dormia na rua, não. Mas às vezes eu não dormia na rua, mas às vezes eu passava a noite sentado no quintal da minha casa, sabe? Às vezes eu passava a noite ali, eu levantava de manhã, 4 da manhã, para fazer comida para ir para o serviço. Para a senhora ver, eu passava a noite inteira ali sentado, podendo estar deitado, dormir. Não, mas eu passava a noite sentado ali, usando droga. E aí que minha senhora falou, qual foi o fundo do poço? Foi quando a minha esposa adoeceu que o médico falou, José, a tua esposa não tem jeito, ela vai morrer. Aí foi que eu cheguei em casa desesperado e comecei a assistir na televisão. Aí assistindo pela televisão, eu vi a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Aí eu comecei a assistir. Quando eu assistia, eu vi o apóstolo chamando as pessoas para ajudarem a obra. Eu falei, eu vou ajudar. E daquele dia para cá, eu ajudei a obra de Deus. E desse dia para cá, minha vida mudou. As drogas, elas não tiveram mais assim um efeito na minha vida. Porque ele falava assim, bebe da água, né? Que sempre, ainda hoje, graças a Deus, eu continuo fazendo isso mesmo. Mas todo dia minha jarra de água está lá na minha televisão. E ele falava, bebe da água que o meu Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. E eu pegava aquela água ali e comecei a levar para o serviço. Eu colocava a água na televisão, passava a noite inteira. A minha televisão, quando a minha esposa adoeceu, passou 90 dias, ela não desligava.
e não saía do programa da igreja. E a minha garrafa de água ali, eu levava água para o serviço ungida. E daquele dia em diante foi mudando, mas mudou mesmo o quadro completo foi quando eu fiz um voto com Deus. Mesmo sem ter condição de fazer um voto com Deus, eu fiz. Ninguém te obrigou a Não, isso, ninguém né? me obrigou. Como você falou, você assistiu na televisão. Na televisão. Deus falou no seu coração. E a sua atitude de fé, sem conhecer a Sem Deus, conhecer. foi uma atitude de fé, tipo, é a última porta que eu vou bater porque eu já não suporto mais. Você foi lá, ouviu o que o homem de Deus mandou, fez o que ele tinha falado, ele não te obrigou, até porque ele nem te conhece. Não conhecia. E aí você foi lá, fez e Deus honrou a sua fé. Deus honrou. No que ele falou, né? Ele falou, ó, eu não te conheço nem sei onde tu mora, mas o meu Deus te conhece e sabe onde tu mora. E se você der ouvido o que está sendo falado aqui, ainda hoje o meu Deus entra na tua casa e muda a tua história. Falei, pronto, era isso aí que eu precisava. Aí fui trabalhar para conseguir. Olha para a senhora ver como é que é difícil. Uma pessoa viciada, trabalhar para ela pegar R$300 assim e fazer de... Que está acostumado a usar esse dinheiro com as drogas. Para as drogas. Foi Deus, tudo foi Deus que preparou tudo. E aí você foi lá, fez o seu propósito e aí fiz o propósito. Acabou, a vida mudou. Quando saindo de lá, estava liberto. Questão de segundo. Não demorou mais do que... Se tiver demorado muito, foi 5 minutos. Só deu tempo eu entrar no banco e sair de lá. E quando eu saí de lá, pastor, eu já saí com tanta certeza que eu estava abençoado. E quando eu cheguei em casa, eu olhei para minha esposa, ela deitada lá morrendo no chão. Eu falei, Morte, olha para a senhora ver como é que foi as coisas. Falei, Morte, até hoje tu morou aqui, mas a partir de hoje tu vai ter que ir embora daqui. Para a casa de quem eu não sei. Mas o homem de Deus falou que o Deus dele vai morar aqui, então tu não tem mais lugar para tu morar aqui. E com 17 dias, ela começou a sentar. Ela não ficava sentada, ela só era deitada no chão, direto gritando. Se a gente não tirasse ela batia com a cabeça na parede até rachar. Aí eu falei, ó, a partir de hoje, a Morte, você vai ter que ir embora daqui. Com 17 dias ela começou a sentar. Eu falei, não vou te ajudar a levantar, tu vai levantar sozinha, do jeito que o homem de Deus falou, tu vai acontecer. Quando completou 30 dias, ela estava andando normalzinho. Levantou e ficou andando normalzinho, ainda hoje está do jeito que está. Deus, ele trabalhou na nossa vida de uma forma que ninguém consegue entender até hoje. Ninguém consegue entender. As pessoas perguntam como que Deus fez, como foi que aconteceu. Eu também não sei explicar. José, quem era o José antes, que você já me contou, e agora? Quem é esse José que foi transformado pelo poder de Deus? Pastora, que nem a senhora fala, né, que é a transformação. Deus fez uma transformação na minha vida, porque antes eu nem acompanhei assim muito o crescimento dos meus meninos, dos meus filhos, porque eu não tinha aquele convivência com eles. E hoje não, hoje eu já aproveito mais eles, já aproveito mais José o tempo hoje é um com bom a minha marido? esposa. Um bom pai? Senhora. Procura dar atenção mesmo, né? Não vou recuperar o tempo perdido, mas eu procuro de alguma forma me aproximar mais deles, conversar mais, não ser só um pai para eles, mas ser um amigo para ver também um exemplo para eles. E eu converso com eles, eu falo com eles, explico para eles como é que é a situação. Então você pode dizer assim que a sua vida transformou da água para o vinho. Para o vinho, porque eu tava para morrer, pastor. Chegou um momento que eu não conseguia me lembrar mais de muita coisa. O cérebro foi falhando. E depois desse dia que eu fiz o propósito, que eu cheguei em casa, foi como se tivesse implantado um novo cérebro na minha cabeça. Tudo ficou diferente. O meu modo de pensar, de agir, de falar. Foi tudo diferente. Mudaram. É como se abrisse uma porta mesmo e eu saísse da escuridão e fosse para a luz. Esse é o José de hoje. Esse é o José de hoje. Com uma vida nova, transformada. E eu quero falar aqui, se alguém, uma mãe ou uma esposa que tem o marido dela viciado, se ela hoje, se ainda não tem um convívio com Deus, que ela busque a Deus, para Deus mudar a história dela. Falar também para os maridos, né?
porque às vezes eles estão lá viciados, não tem força, que eles tomem uma atitude de ir para a igreja buscar Deus, para ver como Deus trabalha, da forma que Ele faz. Eu estou falando hoje aqui porque eu sou uma testemunha viva disso. E eu posso provar isso, que Deus muda a vida das pessoas, porque eu sou esse testemunho na minha vida. E a minha esposa, os meus filhos também, e a minha família. Antigamente ninguém queria falar comigo, ninguém estava nem aí. Hoje os meus amigos que vivem na mesma vida que eu vivia antes, eles me mandam mensagem: José, ora por mim. As pessoas da minha família hoje, ela tem aquele respeito, sabe? Aquele, não sei, nem tem como explicar. Porque hoje vem o José que você se transformou. O que Deus transformou. Então, uma pessoa que tinha tudo para dar errado, que talvez nem tivesse viva hoje, se tivesse continuado naquela vida errada, hoje vive uma vida reta, uma vida familiar, uma vida de temor a Deus. Então você pode dizer: Jesus Cristo mudou o meu viver. Mudou. E as pessoas que estão assistindo a gente, né, agora também, eu acredito muito, que se alguém que está assistindo a gente aqui agora em qualquer lugar do mundo, se ela der ouvido também, se ela ouvir a voz de Deus, o mesmo Deus que entrou na minha casa através do apóstolo vai entrar na casa dela também. Amém. E por mais que ela esteja destruída, se ela der ouvido, o próximo testemunho que vai estar acontecendo aqui vai ser dessa pessoa. Amém. Então, o que mais eu preciso de acrescentar? O que mais eu preciso falar para você que está aí em casa? José já falou tudo. Se você acreditar, se você confiar, a sua história também pode ser contada aqui. O nosso quadro Jesus Cristo mudou o meu viver. Então, abra o seu coração para deixar Deus entrar e fazer morada na sua vida. Porque aonde Ele entra, tudo se transforma. Fique aí com a gente já volta com o nosso programa MDA. E agora é o momento love do nosso programa. É o momento de duas vidas que se encontram e que se transformam em uma só. Sabe assim, aquele bolo que deu certo? Sabe aquela massa, junta ovo, junta trigo, junta leite, manteiga, bate. E aí sai aquele bolo muito gostoso. Isso é um casamento prático assim. Duas pessoas completamente diferentes que têm um propósito de ser feliz. Em busca desse amor, em busca dessa felicidade, eles mudam de opinião, de ideias, para um agradar o outro. É como a palavra de Deus diz: o amor, ele não arde em ciúme, ele não se ensoberbece, ele não se exaspera, não se ressente do mal. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. A Bíblia diz: o amor jamais acaba. Então eu queria te convidar para assistir comigo, na nossa sala de entrevista aqui no nosso programa MDA, esse quadro de amor. Fica comigo? Agora você vai assistir Deus Me Deu Você. Voltamos com o nosso programa MDA, um programa patrocinado pela Igreja Mundial do Poder de Deus. E esse é o momento love do nosso programa. Ai, como o amor é lindo, não é verdade, gente? E ser feliz no amor é mais lindo ainda. Mas é fácil? Não mesmo. Ser feliz no amor, ter um casamento abençoado, primeiramente, você tem que colocar Deus em primeiro lugar nesse casamento. E depois,
você tem que fazer algo além para que você seja feliz do lado do seu amor. Então, tem momentos na vida da mulher e do marido que a gente tem que se calar e deixar Deus falar. Assim é um casamento. Casamento feliz não tem fórmula mágica, tem sabedoria. E hoje, os nossos convidados mais do que especiais do nosso quadro é Diniz e Nair. Prazer tê-los aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo. E sempre eu começo com as mulheres. Aqui as mulheres têm preferência. Nair, a paz do Senhor. E eu queria, assim, primeiramente você pode ficar à vontade, dar a paz para quem está em casa. E a gente vai começar a conversar. A paz do Senhor a todos, pastora Gilza. É um prazer, é uma bênção estarmos aqui participando desse momento especial, né? E só temos a agradecer a Deus, a senhora que nos fez o convite. E em nome de Jesus. Contar um pouquinho, né? Sim, sim. Contar um pouquinho dessa história. Dessa história. Nair, vamos lá. Como tudo começou na sua vida? Você já conheceu logo o Diniz e casaram? Você veio de relacionamentos que você tentou ser feliz e não conseguiu? Como foi? Como começou a sua vida sentimental? Como era a sua vida sentimental? Você era uma mulher independente, trabalhava, mas não era feliz no amor? Conta um pouquinho pra gente. Sim, senhora, pastora. Eu vinha de um relacionamento, né? De muito sofrimento, né? De uma amarração, digamos assim, que, como a senhora mesmo mencionou, eu era independente, né? Tinha meu trabalho, né? Mas... Qual era a sua profissão, Nair? Eu era educadora, né? E esteticista. Só que no lado sentimental não era feliz, né? Você tinha uma vida profissional realizada, mas uma vida sentimental frustrada. Sim, senhora, isso mesmo. E conhecendo algumas clientes e também alunas, né? Que sabiam, né, da sua luta, sabiam das suas tristezas, sabiam das suas dores, sabia que você sonhava ser feliz na vida sentimental. O que essas amigas que não eram da onça fizeram? Sim, senhora, isso mesmo. Então, elas sempre desabafavam comigo, né? E também... Amiga Nair. Também. E elas também sempre me dando forças. Então, um dia elas me fizeram o convite. Nair, você já ouviu falar sobre a Igreja Mundial, tal? Eu falei, não, eu ainda não. No estado que eu anteriormente morei, né? Fui me aperfeiçoar. Eu já tinha ouvido falar. Você foi para esse estado aperfeiçoar o seu curso de quê? De esteticista? De esteticista, sim, senhora. E lá eu ouvi falar, mas até então eu não conhecia nenhuma nunca tinha ido à Igreja Mundial, né? Então, chegando aqui no Maranhão, em retorno ao Maranhão, eu assumi minha profissão, né? E mais o curso que eu tinha feito, aperfeiçoamento, como eu já mencionei, de estética. E lá, conhecendo as meninas, já conhecia, né? E retornei às amizades. Você morava nessa época em qual interior? Presidente Dutra. Presidente Dutra. E lá não tinha igreja? Não tinha. Aí foi quando as suas amigas te convidaram para você vir até São Luís. Isso. Elas me fizeram esse convite e nós fretamos uma van e viemos até São Luís. E esse dia muito abençoado, eu nunca vou esquecer. Estivemos aqui numa concentração. Você assistiu a concentração? E você já sentiu algo diferente? Desde a saída lá de Presidente Dutra. Deus já começou a preparar tudo? Já tudo, assim, foi maravilhoso. Nós chegamos aqui, desde lá, já foi até aqui, foi só bênção. Chegando aqui, nós participamos da concentração muito abençoada e fomos recebidas, né, a caravana de Presidente Dutra. E lá nós fizemos o pedido ao líder na época, que veio de São Paulo, né? E ele prometeu... Que colocasse uma igreja lá em Presidente Dutra. Ele prometeu. Com uma semana chegou a igreja em Presidente Dutra. Chegou o pastor e aí começou a ter reunião em Presidente Dutra. Reuniões abençoadas e lá
cada dia eu tinha mais o desejo de estar. Então, você não era da igreja, não era membro da igreja. Não, colaboradora. Sim, mas aqui, você chegou aqui só para assistir uma concentração. Sim, senhora. E quando você saiu daqui, você já saiu basicamente uma membro da igreja. Sim, senhora. E aí, quando inaugurou uma igreja em Presidente Dutra, você já foi e ficou e não saiu mais de lá. Não saí mais. E aí, você conheceu o seu amor lá em Presidente Dutra. Lá em Presidente Dutra, na igreja de Presidente Dutra. E foi uma bênção. Agora vou passar a bola para o Diniz. Amém. Como foi isso? Como foi que, quando Nair chegou lá, você já estava lá em Presidente Dutra, quando ela chegou lá, te chamou a atenção logo no início? Você viu que ela era uma mulher madura e que queria ter um compromisso com Deus, isso te chamou a atenção? Como foi? Como foi que você começou a olhar para Nair? Pastora, bom dia, ou boa tarde, bom dia para todos que nos assistem. Eu conheci a Nair, nós evangelizando, falando de Jesus. Percebi que ela estava também querendo conhecer a Deus e eu já estava também na fé. Então, nós evangelizando e eu querendo ganhar almas, falando de Jesus. Eu nem olhava para ela. E um belo dia eu olhei para ela e percebi algo diferente. Daquele dia em diante me chamou a atenção e a gente começou a conversar. E o bispo, na época da igreja, ele perguntou se eu tinha alguém que eu estava namorando, que no momento não, mas tinha uma pessoa que eu estava conversando. Estava se interessando porque eu estava vendo nela um caráter diferente. Uma mulher de Deus. Então a gente subiu um monte, eu nem olhava para ela, a gente buscava a Deus, evangelizava, falava de Jesus. Até que um dia eu cheguei para ela e perguntei para ela se ela queria um compromisso sério. Ela já me falou que ela já vinha de um relacionamento conturbado também, e que ela estava à procura de uma pessoa sincera e que pudesse estender as mãos para ela. Então, desse dia em diante, a gente começou a namorar. Casaram em quanto tempo? A gente casou, acho que nem demorou muito o nosso namoro. A gente passou... Até porque são duas pessoas maduras e que sabiam o que queriam. A gente já sabia o que queria, então a gente passou, a gente falou que queria casar. O nosso namoro durou uns 3 meses, pastor. Está entendendo? Então teve adaptação. Porque vocês mal se conheciam. Não é verdade? Mal se conheciam. Porque é diferente de você olhar a Maria trabalhando, a Nair trabalhando na igreja, a Nair evangelizando, a Nair limpando a casa do Senhor, e depois ter a Maria, Deus poderoso, a Nair... Desculpa, porque você é uma Maria de Jesus, entendeu? Sabe assim, a mãe de Jesus Cristo representando, é isso. E aí, vendo a Nair esposa, chegou ao casamento, vendo a Nair esposa. Como foi? Como foi essa adaptação? Diniz e Nair. Como foi essa adaptação? Olha, não foi, eu não digo que foi difícil, porque a gente já estava decidido, já sabia o que queria, somos maduros, ela já é uma pessoa madura, eu já amadureci também. E a gente conversou, se casou com 3 meses. E de lá para cá a gente vem se entendendo, graças a Deus. Temos 2 filhos hoje. Isso. 2 bênçãos de Deus. A gente estava até conversando sobre isso, porque... como eu falei, eram 2 pessoas experientes, né? Que não eram crianças. E quanto mais experiente a gente mais costumes a gente tem. Então, assim, a Nair já tem os costumes dela, já tinha os costumes dela, você já tinha os seus costumes, e vocês tinham que se adaptar, né? Juntar o jeito de pensar de um com o jeito de pensar do outro e chegar a um denominador comum. Isso não é muito fácil. Quando, às vezes, a mulher é muito, muito, muito submissa, é mais tranquilo. Mas quando a mulher ela tem um pouquinho da opinião dela formada, não fica muito fácil. Não fica. Como foi essa adaptação do casamento, desse início, né? Porque logo também depois já vieram os filhos, né? 2 pequenos. Como foi essa adaptação? Olha, pastor, eu posso dizer para a senhora que houve um diálogo entre nós e a gente entrou num denominador comum, e a gente colocou o nosso foco nisso, a gente queria isso, e a gente estava decidido a servir a Deus, continuar na fé, como estamos até hoje, graças a Deus. Não pensamos em parar ainda, só está entendendo? Nem vamos parar, a glória de Deus.
Já Quanto são tempo? 15 anos. 15 anos que vocês estão juntos? Sim, senhora. 15 anos seguindo para os 16 anos. Amém. Na fé, todo tempo buscando a Deus. Porque, como a senhora falou, ela passou a conhecer a Deus através das amigas. E o desejo de conhecer a Deus, Deus colocou um no caminho do outro para nos completarmos. Claro que num relacionamento, os dois não têm a mesma cabeça. Cada um tem uma visão. Mas se nós unirmos aquilo, a gente vai ter uma visão de ganhar almas, porque esse é o nosso foco. Ganhar almas para Jesus. E aí, Nair? Como foi, na sua cabeça, essa adaptação? Uma mulher independente, mandando no seu próprio nariz e depois se colocar submissa ao marido. Como foi? Verdade, pastora, é muito interessante. Não foi tão fácil assim, não foi. Sim, eu pergunto para os dois, porque cada um tem uma visão. Cada um tem uma visão de adaptação, entendeu? Por isso que eu sempre pergunto, porque quem está em casa também passa por essas adaptações. Eu passei, e olha que eu casei muito jovem, mas eu passei pelas minhas adaptações, né? O meu marido tem costumes da família, ele tinha costumes da família dele, porque hoje a gente é muito parecido, porque a gente já virou a massa homogênea, o bolinho que deu certo. Mas no início não foi nada fácil, não. Meu Deus, eu chorei bastante. Sim, senhora, pastora. Mas para o meu marido foi mais fácil se adaptar a mim do que eu no início me adaptar a ele, entendeu? Aos costumes dele. Hoje, tranquilo. 32 anos de casada, tranquilo. Mas por isso que eu pergunto, porque eu sei que existe uma adaptação do homem e existe a adaptação da mulher. Aí por isso eu estou te perguntando agora, como foi a sua adaptação nesse casamento? Com certeza. Eu acho que ainda estamos nos adaptando, o meu esposo, Diniz, nós somos completamente diferentes, somos o oposto, assim, muitas coisas. Os opostos sempre se atraem. Sim, senhora, ele costuma falar que a gente veio para completar um ao outro, os meus defeitos e qualidades, os defeitos e qualidades dele, e assim a gente... Graças a Deus, Deus vem nos abençoando cada dia e nos abençoou com nossos filhos, né? Depois de... 2 bênçãos, gente, Sim, são senhora. lindos. Obrigada. 2 bênçãos lindas, 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 lindas. Agitados. Depois de 7 anos, né? Sem contar, pastora, que ela não podia ter filho, né? Foi um milagre de Deus também. Não só por algum problema congênito, algum problema talvez de saúde, alguma coisa assim. E a idade também, né, Nair? Também. Porque vocês já casaram, você não era mais uma menininha de 19 anos. E Deus me deu, assim, me deu um e em seguida me deu logo outro. E meu esposo falou para o médico, o médico disse, não, a gente vai fazer a laqueadura, não. Aí o meu esposo, não, pode fazer, senão vai ter acho que uns 5. Aí vieram essas 2 bênçãos, aí fechou também a fábrica lá da casa. Com certeza, porque senão eu tinha mais uns 3. Oh, Deus poderoso, tá vendo, gente? É isso que eu falo. Casamentos tem tudo para dar certo. Até o que era para dar errado, tem tudo para dar certo. Basta você deixar Deus entrar na sua vida, entrar nesse casamento. E hoje, a Nair e o Diniz, que estão aqui, contando para você aí do outro lado, um pouquinho do testemunho, porque isso é pequenininho, é só um pouquinho do testemunho deles, é para glorificar o nome do Deus que eles servem hoje e para dizer para você que o seu casamento tem jeito. O Diniz e a Nair hoje são pastores dessa obra, que é o Ministério Igreja Mundial do Poder de Deus. E agora eu vou passar de novo a palavra para o nosso querido pastor Diniz, e ele vai poder dizer para você aí de casa, aonde ele está, ele e a esposa dele estão sempre prontos lá, dia após dia, para te abençoar, para te ajudar, para ajudar você a resolver o seu problema através da oração. O senhor está onde, pastor Diniz? Pastora, hoje nós nos encontramos na cidade de Rosário. Ali fica na Avenida Vitorino Freire, número 433, bem no centro de Rosário, em frente à Equatorial, antiga Semar. Nós nos encontramos ali das 6 da manhã. Eu sei porque eu já não durmo direito, já me levanto cedo, já abro a igreja. Minha esposa sempre comenta e diz, você
Você não dorme, não, eu tenho que orar pelo povo, tenho que buscar Deus. Então eu já levanto 6 da manhã, já desço, abro a igreja até as 9 horas da noite. A gente vai estar lá para atender você que precisa também de uma palavra. Como nós vencemos também, estamos vencendo, nós também queremos passar para você um pouco da experiência que nós temos diante de Deus, para que você também que está sofrendo aí do outro lado, seja na vida sentimental, na vida física, na saúde, na área financeira, nós temos tudo isso dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus para passar para você, para que você também venha ter a vida que nós temos hoje. Porque não foi fácil, como a pastora sabe, quando nós começamos de baixo, às vezes as pessoas pensam que a vida da gente é um mar de rosa, mas lutas também nos enfrentamos, todos nós vamos enfrentar, mas nós vamos vencer porque Deus é conosco. Então, fazendo jus ao nosso programa, o nome desse quadro, quero que o senhor pegue a mão da Nair, dá a mãozinha para ele, assim sentadinho, o senhor olha para ela e fala, Deus me deu você, que é o nome do nosso quadro, e ela olha para o senhor e vai falar a mesma coisa. Então, fique à vontade, câmera neles. Deus me deu você. Deus me deu você. Gente, volta para mim, câmera. Volta para cá, por favor. Tá vendo? É amor, é amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera. Então, você que está de casa, espero que você tenha gostado de mais esse testemunho de transformação de vidas. Casamentos abençoados para a glória do nosso Deus. E ó, continue com a gente que ainda não terminou, já já nós voltamos. E agora chegou o momento delícia do nosso programa. Você que está aí do outro lado, você pode aprender a fazer comidas muito gostosas, sem gastar tanto. São receitas práticas. Essa semana eu acompanhei o arroz com carne. Arroz, alguém me ajuda da produção? O arrozinho que a pastora Fabiana fez. Arroz frito. Arroz frito, isso mesmo. A pastora Fabiana fez um arroz frito. Que delícia! Com ingredientes facílimos que você acha na quitanda do seu Zé. Tenho certeza que no seu bairro tem um armazenzinho que você acha tudo que você precisa. Então, fica aí de casa. Eu já estou aqui, ó, meu caderninho de anotação aqui. Pega o seu caderninho de anotação também, porque a gente vai anotar mais essa receitinha de hoje com a pastora Fabiana. Porque aqui no nosso programa, você é o chefe. Gente, é muito gostoso. E essa é uma opção que eu vou ensinar pra vocês hoje com linguiça toscana. A gente sabe aí que tá tudo muito caro, né? Então eu sempre tô querendo trazer coisas que são mais baratas, né? Algo mais acessível aí nos mercados hoje em dia. Então por isso que eu trouxe com linguiça toscana. Você pode também fazer com carne moída, molho de carne moída, você pode fazer com molho de frango, e aí você pode fazer um creme branco. Mas a proposta é muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Acompanhe os ingredientes que você vai precisar para essa receita de hoje. 500 gramas de rigatone, 500 gramas de linguiça toscana, um pimentão vermelho, uma cebola, 2 dentes de alho, uma lata de tomate pelado, uma lata de molho de tomate, 200 gramas de parmesão, 300 gramas de mussarela, cebolinha, pimenta calabresa, pimenta do reino e sal, tudo a gosto. Faz aí da tua vontade, bem bom, bem bom. Ó, vamos começar aqui. Azeitezinho na nossa panela. Abrir já, moço. Ó, nossa cebola aqui agora. Bora aqui dar aquela grelhadinha na nossa cebola também. Nosso alinho. Tudo muito bom. Lembrando, ó, que o nosso rigatone já está cozido. Deixa eu pegar aqui uma luvinha, que aí eu vou te mostrar. Nosso rigatone, nós já cozinhamos, tá? Então, você vai deixar ele pré-cozido. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, então, al dente, tá? Então, ele vem e você vai cozinhá-lo já e deixar ele al dente, que ele vai terminar de cozinhar. Pronto. Ah, você tá fazendo a molinha. Faz de novo. Gostei, 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 gostei. Você sai com cada uma aí, ó.
nossa cebola aqui. E também a nossa linguiça calabresa já tá debulhada, gente, ó. Nossa linguiça calabresa aqui, a gente tirou a pele, né? A gente tirou a tripa, né, que fala. Fala tripa aqui também? Da linguiça? Fala, né? Fala. Algumas coisas eu fico com dúvida se fala aqui a mesma coisa. Porque a gente tem programa passa em maior parte aqui no Paraná, mas a gente também passa lá na Paraíba, a gente passa também em Alagoas, Rondônia, programa ali passa em algumas cidades de Tocantins, Minas Gerais, graças a Deus. Então, ó, aprenda a fazer sua receita aqui também juntamente conosco. Tenho certeza que vocês vão amar. Ó, deixa eu ver aqui. Nossa cebolinha já dando aquela douradinha aqui. Nossa linguiça toscana. Você já debulhou ela. Poderiam já ter deixado ela debulhadinha pra mim, né? Mas aí na sua casa também você vai ter que fazer. Então eu vou te ensinar como que você faz aí pra debulhar a sua linguicinha. Ó, deixa eu aumentar já o fogo aqui pra dar uma ajuda. Tô morrendo de fome. Então você vai soltar bastante ela. Geralmente é melhor você já dar uma debulhadinha com a mão, facilita, entendeu? Dá uma amassada nela, dá uma debulhada e você já solta ela já na sua mão, porque já fica mais fácil pra quando você jogar aqui. É que você não tá... É que não tem ninguém filmando o meu pé, porque eu tô aqui batendo o pé pra você. Vixe. Como é que pode, menino? Eu tô batendo aqui no negócio. É brincadeira, hein? Deixa eu fazer um negócio. Pois sim. Deixa eu fazer aqui. Quer café, menino? Pois sim. Já passou da hora do café. Pois não. Já. Pois sim. Ó. Então a nossa linguiça aqui, então fica mais fácil. Se você já debulha ela, já coloca ela aqui toda soltinha, tá? Você tira a pele, já solta ela na mão e já coloca ela toda soltinha. Se você quiser, você pode tirar um pouco da gordura, né? Que tem, mas não atrapalha não. Vai de gosto mesmo seu aí. Vamos colocar aqui, ó, um pouco de pimenta do reino. Pare com isso. Só um pouquinho. Pois sim. Aguenta aí seu sofrimento. Pois sim. Só um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho de sal. Lembrando, gente, que a linguiça calabresa, né? Como todas as linguiças, elas já vêm com sal. Mas a gente vai colocar molho ainda e tudo mais. Então, por isso, você tem que colocar sal, mas dá uma vigiada aí. E vamos colocar também pimenta calabresa a gosto, tá? Eu, como gosto bastante, vocês sabem que o negócio aqui é carregado de pimenta, porque a gente ama. E esse prato, ele fica muito bom carregadinho de pimenta calabresa. Ele fica bom mesmo. Então, se você gosta de pimenta calabresa, você pode dar uma pesadinha na mão aí nesse prato, que ele vai ficar muito bom com a massa. Fica e combina muito mesmo. Vocês vão gostar. Ó, nossa linguiça aqui, dando aquela fritada boa. Que delícia. Gente, nossa linguicinha aqui, vamos dar mais uma grelhadinha aqui, ó. E agora ela já tá começando a cozinhar, nós vamos colocar o pimentão. Então, um pimentão vermelho, para dar um saborzinho. Então é um pimentão vermelho pequeno, tá? Então você coloca se você quiser. É algo opcional. Você coloca se realmente você quiser colocar aí. Um pouquinho de salsinha. A gente já pode colocar aqui para dar um gostinho. Eu estou morrendo de fome. E fritando junto aqui também. Então, ó. Gente, pensa num prato maravilhoso. Pensa. Pensa num prato. Nossa linguiça calabresa, gente. Veja isso. Veja essa delícia. Delícia. Dá uma bisoiada nessa situação. Bisóio. Olha como que o pimentão já murchou. Veja como ele já murchou. E veja como que você tem que ir soltando essas bolinhas, tá? Então, por isso que eu falei que se você já colocasse ela debulhada, como eu não vi aqui o preparo, então não estava debulhada já na mão. Por isso que eu falei que é mais fácil. Porque aqui você vai ter que ficar fazendo igual você faz com carne moída. Ficar soltando, porque ninguém quer, né? Pegar os buracos, vamos dizer, os pelotinhos, né? A gente quer tudo soltinho. Então, fica bem mais fácil se você for colocando aí tudo na mão, já debulha na mão, que você já coloca e já fica tudo certo. Vamos colocar aqui agora o nosso tomate pelado. Então, vocês viram aqui, ó, que tava bem fritinho já. Então, agora a gente coloca o nosso tomate pelado. O que é tomate pelado, pastora? É
É um tomate que vem de lá no supermercado, de latinha, do lado do molho de tomate. Nunca usou? Nunca comprou? Faz uma experiência que você vai falar assim, por que eu nunca usei antes? É o melhor que tem. Aí você sempre pode dar uma misturada já com o molho de tomate, que você pode deixar ele mais temperado, né? Mas se você não quiser também, você pode usar só o tomate pelado mesmo, refogadinho ali com o seu alho, a sua cebola, e já fica muitíssimo saboroso. Ó, já demos a mexidinha aqui. Agora nós vamos, o fogo aqui já está no alto. Eu vou deixar ele fervendo aqui agora o nosso molho. E vamos começar a montagem do nosso rigatone na Toscana. Você, de preferência, vai precisar usar uma forma de fundo removível, tá? Aquela forma que tem, ó, como remover por aqui, ou que tenha como remover só por dentro mesmo. Que é umas que não tem, né, essa travinha do lado, mas ela remove quando você coloca ali num copo, tá? Então, para você poder fazer o seu rigatone bem bom aí. Nós vamos pegar o nosso rigatone que já está cozido aqui, ó. Ih, tá com água, gente. Pera aí, passa pra cá, minha filha, que tu tá com água. Deixaram você com água aqui, Senhor. Vixe, pera, ó. Deixa eu tirar aqui, deixa eu pegar uma luva, que aí eu tiro, então, sem a água. Ó, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Que aí eu passo pra cá, ó. Nosso rigatone aqui, gente, ó. Passa para um bowl para você poder, para facilitar o seu manuseio. Então, ele tem que ficar bem sequinho. Eu nem vou pegar esse tão aqui de baixo, porque ele tem que ficar sequinho mesmo. E aí nós vamos pegar queijo parmesão, tá? Mas é o parmesão ralado mesmo, aquele de pacotinho, tá? Não é o ralado, parmesão verdadeiro, vamos dizer assim, né? É o ralado de caixinha mesmo, tá bom? E aí nós vamos aqui, ó, dar aquela mexida, sem derrubar, né? No caso. Era para não derrubar. A intenção é justamente a gente deixar ele bem sequinho, tá? Então, para que possa dar certo aí a sua receita, você vai precisar deixar ele bem sequinho. Bem sequinho, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui pro nosso molho não queimar. Ó, já tava aqui querendo dar a pegada. Deixa eu já diminuir o nosso fogo aqui. Ó. Deixa eu diminuir e a gente vai fazer a montagem. Pronto. Então aqui agora, ó, colocar outra luva, porque a gente faz com duas mãos, é mais rápido. E aí, ó, você vai começar a montar aqui o seu rigatone na Toscana. Nós vamos colocar tudo aqui dentro, gente. Mas como, pastora? Um por um? Sim, um por um. Em pezinho aqui, ó. Assim mesmo. Eu estou morrendo de fome. Tá com fome? Isso. Aguenta aí que a gente já te dá de comer. Delícia, delícia. Ó, vamos montando tudo aqui. Dá uma olhada aqui no nosso rigatone, já tá aqui pronto. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, que você sabe que eu não escondo nada de vocês. Aqui, gente, faltou. Cadê meu som? Não, quero o som de choro. Ah, muito obrigada. Faltou, gente, o que eu pedi do cozido, faltou um pouquinho pra preencher aqui, né? É brincadeira. E não dava tempo da gente cozinhar mais, então coloquei um queijinho aqui pra disfarçar a vida. Mas eu já conto pra você, então na sua casa aí, ó, se faltar dos 500 gramas, você cozinha um pouquinho mais pra você poder colocar, tá bom? Não deixa aí ficar. Isso aqui não foi proposital, foi porque faltou mesmo, ó. Nosso molho aqui já muito pronto. Muito bem pronto, bem fervido, bem apurado. Cadê uma concha? Deixa eu pegar aqui uma concha. Ih, não tem nenhuma aqui, meninas. Não tem nenhuma concha aqui. Uai, gente, cadê minhas conchas da vida? Vou pegar uma colher, então, aqui, vai. Vou pegar uma colher. Consigo, já achei. Você não vai me perseguir hoje, ó. A gente vai agora colocar o nosso molho aqui. Deixa eu trazer a panela pra cá, que fica mais fácil, ó. Então, nós vamos agora pegar o nosso molho e colocar aqui em cima. E ele vai começar a entrar aqui nos nossos rigatoninhos. Que delícia! Por isso que eu falei, você pode fazer com carne moída, você pode fazer com franguinho desfiado. E aí ele vai entrar também, entendeu? Fica bem gostoso. Nessa situação aqui. Dá uma bisoiada nessa situação aqui. Bisoie, ó. Que delícia. Claro que eu derrubei um aqui já, né? Pra fora, é óbvio. Gente, eu não sei como é que eu não consigo fazer as coisas sem derrubar. Não entendo. Compreendo. Ó. Aqui, olha que delícia, gente.
Que delícia. Veja, 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 Brasil. Meu pai do céu. Ó, dá comida? Espera aí que daqui a pouco eu já te dou comida, ó. Nosso molho aqui, gente. Bom, né? Bom também. Ó, nosso molho maravilhoso. Muito bom, muito bom. Tá com fome? Tá com fome? Espera aí que eu vou pegar uma luvinha aqui pra mim pra eu colocar o queijo. Claro, né, gente, que eu derrubei ele aqui. Claro. Óbvio que eu derrubei, né? Ô, Jesus amado. Ninguém viu eu pegando pano de prato e limpando o molho de tomate. É que eu não tenho um paninho de pia aqui, gente. Eu não faço na minha casa, tá? É que não tem um paninho de pia aqui. Alguém deixa um paninho de pia aqui pra mim? Senão as pessoas em casa vão falar que eu fico sujando pano de prato. E eu fico mesmo, né? Porque eu não tenho paninho de pia. Então não pode, né? Em casa não pode, né, gente? Certeza? Quem que limpa balcão com pano de prato? Ninguém, né, gente? Você tem certeza? Eu tenho. Não sujo, não. Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Ó, a gente vai colocar agora a nossa mussarela aqui. Por cima. Mas você gosta de um queijinho, né? Pois sim. Você gosta, eu sei que você gosta de um queijinho. Ó. Nosso queijinho aqui. Colocado em cima. Dá uma olhada nessa situação. Bisói, 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 bisói. Que delícia. E partiu o forno. Bora? Partiu o forno. 15 minutos. Para que a gente possa ter ele. Aí a gente vai fazer aquilo que a gente tem tanto medo, né? Que é o desenforme. E aí é o momento de ver se realmente a receita deu certo. Dá pra ver a fumaça que aconteceu aqui na televisão? Não. Vocês não conseguem ver? Que bom, eu fico muito feliz. Porque o nosso forno vazou aqui, o negócio, sei lá que diabo aconteceu aqui. E aí deu aquela vazada aqui, e aí começou a sair aquele fumaceiro, sabe? Do forno. Só Jesus na causa. Mas nosso rigatone tá aqui, gente. Nosso rigatone na Toscana. Pera aí que eu vou trazer pra cá, ó. E oremos. Eu não pensei em algo. Deixa eu já confessar pra vocês, que vocês sabem que eu confesso, que eu falo mesmo. Eu não pensei que talvez, se eu desenformar ele quente, eu deveria ter feito um já e deixar esfriar para poder desenformar, né? A pessoa tinha que ter sido usada sabedoria, inteligência. Eu não pensei nisso. E não fiz só esse aqui ao vivo com vocês. E aí tô eu aqui pensando se eu desenformo, se eu não desenformo, se eu desenformo, se eu não desenformo, desenformo. O que vocês acham? Pois não, pois sim, pois não. Sim? Pois sim? Sim? Pois não. Então tá, Pois ó. sim. Me ajuda, né, rapaz? Não tá ajudando, não tá colaborando com a minha pessoa. Pois não. Então deixa eu ver, vai. Vou desenformar então. Momento tenso. Deixa eu passar uma faca, pera. Vou passar uma faquinha aqui, pera aí. Pera. Aguenta aí. Mas eu vou te falar, viu? Até na hora de tensão do programa, a pessoa vem. Pera, tô indo, tô chegando. Tá quase. Pera, pronto. Consegue, né? Consegui. Jesus amado. Senhor, dá uma força aqui, Pai. Que quando a gente falha, o Senhor dá certa a sua atuação aqui. Você tem certeza? Você tem certeza? Não tenho muita, não. Hey! Uhul! Obrigada, Pai! Quem que vai provar? Ah, oi, Rafaela, né, seu nome? Pai, tudo bem? Bom dia. Pode provar, fica à vontade. E você? Valdir, pode provar, gente. Prova aí, vê se ficou bom. Enquanto isso, olhem aqui meu rigatone vulcão na Toscana, totalmente proposital. Totalmente proposital, meu vulcão. Deus, ele é Que impressionante. delícia. Né? Ele é uma coisa esplendorosa mesmo. E
E aí, ficou bom? Que delícia. Bom? Gostoso mesmo? Certeza? Então, fiquei muito feliz. Deu tudo certo, gente. Até o vulcãozinho aqui já foi, o negócio já foi... Oh, meu pai do céu. A linguiça ficou boa? A toscana ficou boa mesmo? Então, vou confiar, hein? Então, vou acreditar. Obrigada, Deus abençoe. Vamos com Deus, vamos na paz. Deus abençoe. Ó, o nosso já cameraman que já tira tudo, já nos ajuda, já faz aqui de contra-regra também, tá tudo certo. Voltamos com o nosso programa MDA e agora a gente vai dar informações para você. Hoje, a nossa entrevistada de hoje e de muitos dias, porque ficará sempre aqui conosco, até quando Deus permitir, é a doutora Carol. Ela vai tirar suas dúvidas. Você que tem dúvida, pode mandar também no nosso WhatsApp, tá? Vou repetir, que eu já tinha falado no início do programa e agora eu vou falar de novo para você que está chegando agora. É 98, que é o código aqui do nosso estado, 99113-4007. 99113-4007. Esse é o nosso WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, que você quiser saber a parte jurídica, que a doutora Carol puder nos orientar, puder nos ensinar um pouquinho do que acontece das leis que hoje regem o nosso país, ela vai estar aqui tirando as nossas dúvidas. Hoje tem muita perguntinha para a doutora Carol. Então, fique com o nosso quadro de informações. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Voltamos com o nosso programa MDA. E hoje nós temos a participação da doutora Carol, advogada, que vai nos orientar um pouquinho, a mim, a você que está em casa. A gente vai falar hoje a respeito de pagamentos de aluguéis, o que você tem direito, quais são os seus deveres, o que você tem que fazer nesse período de pandemia que a gente está vivendo, nesse período pandêmico do coronavírus, que já está em 1 ano e pouco apurreando a nossa vida. E assim, mudou tudo mudou. Hoje, até os aluguéis, os proprietários, os seus inquilinos, para tudo hoje tem que ter uma conversa. Muitas pessoas perderam seus empregos, a gente sabe disso, e ficou difícil arcar com os seus compromissos. E hoje, aqui no nosso programa, a doutora Carol vai explicar um pouquinho para você que está em casa quais são os seus direitos e os seus deveres. O que você tem que fazer? Doutora, eu perdi o meu emprego e não estou conseguindo pagar o meu aluguel. O que é? O proprietário ele vai ter que aceitar que eu não tenho dinheiro? A gente vai ter que conversar, chegar num denominador comum? O que é? No final, sempre a conversa é a melhor coisa de tudo. O melhor é você conversar e explicar a situação. Porque do mesmo jeito que você perdeu o seu emprego, que você não tem condições de pagar naquele momento, talvez o proprietário também dependa daquele dinheiro para viver. Então, é realmente uma questão de humanidade e de conversa. A paz, doutora Carol, um prazer tê-la aqui comigo. E assim, logo de início já vamos falar um pouquinho. Pagamentos de aluguel em época de pandemia. Vamos lá. O locador, né, quem mora naquele imóvel, pode deixar de pagar o aluguel no período agora da pandemia, que esse coronavírus está aí? Pois, pastora. Então, unilateralmente não. Ele não pode deixar de efetuar o pagamento do aluguel, né? Ele simplesmente não pode decidir, não vou pagar, não tenho condições de pagar, não vou pagar. E nem vou avisar para o proprietário, o problema é dele. Não pode, porque senão ele vai sofrer as consequências. E assim, um exemplo, esse mês ele chegou para o proprietário, realmente ele perdeu o trabalho, é um pai de família, nunca teve problema, né? Aquele proprietário nunca teve problema com aquele inquilino, mas naquele mês o negócio está sério demais. Aquele pai de família ou paga o aluguel ou leva alimento para dentro da sua casa. O que ele tem que fazer realmente? Chegar para o proprietário, conversar, explicar a situação, falar, olha, eu não tenho o valor total, mas eu tenho uma parte do aluguel. Como que funciona isso, doutora? Sim, o diálogo nesse período de pandemia é o verbo certo a ser conjugado, né? Ele deve procurar o seu locador
e expor para ele a situação, né, que ele tem passado, né, como a senhora expôs. Muitos têm perdido o emprego, outros tiveram a sua renda alterada, diminuída, reduzida. Esses mesmo que trabalham, né, com a informalidade? Sim, que são trabalham também na informalidade. muito prejudicados, é verdade. E simplesmente parar de pagar ele não pode, mas sentando com o locador, buscando um diálogo, uma negociação, né, pode-se chegar a uma isenção ou a uma redução, né, ou até mesmo prorrogar mais para frente aquele pagamento, né? Buscar algo que venha beneficiar as duas partes, né? Como a senhora expôs. Às vezes, o locador, ele é alguém que ele depende daquela renda para viver. Às vezes, até mesmo um aposentado, que complementa a sua aposentadoria com aquela renda. Paga o seu plano de saúde, né? Paga as suas despesas, os seus remédios. Então, tem que haver bom senso. Tem que haver um bom senso. Então, voltando aqui, o aluguel pode deixar de ser pago? Não. Unilateralmente? Sim, não. Só se houver uma conversa. Sim, senhora. Naquele mês, está muito difícil. Então, aquele inquilino foi até o seu proprietário, explicou a situação. Né? Então, existe esse bom senso que tem que ser conversado. Sim, mas deixando claro assim, que não há nenhum regramento legal, né, que exija do locador aceitar que o inquilino venha deixar de pagar ou que venha também impor a ele a redução de aluguel. Tem que ser mesmo algo negociado entre as partes. Tá. O inquilino, né, a pessoa que mora naquele imóvel, sim, senhora, ela pode ser despejada no período da pandemia? A lei ampara esse proprietário? Tipo, ficou sem pagar um mês, já pode ser despejado ou não? Pode. Com um mês? Pode ser despejado. O que acontece é que há, né, uma cautela, né, dos julgadores nesse período, né, na questão da liberação das medidas de urgência, né, de liminares para a ordem de despejo, né? Então, vai depender de caso a caso. Caso a caso vai ser analisado, né, e sempre buscando a conciliação das partes, né? Porque é um momento de crise para ambas as partes. Então, numa decisão, pode haver uma proposta de ser entregue o imóvel porque vai ser melhor para ambas as partes. Não tem uma solução melhor, né? E às vezes pode ocorrer. Mas o despejo, ele tem amparo legal. Se a pessoa descumprir as suas obrigações e o proprietário, né, entrar judicialmente, a partir do momento, com a ordem de despejo, ele vai ter que se retirar do imóvel, sim, senhora. Então, assim, nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo, o que é a melhor coisa a ser feita? Sempre o diálogo? Sempre o diálogo. E, após o diálogo, ser tudo documentado, através de um aditivo, um termo de acordo. Agora, há uma outra situação, né? A gente está falando dos imóveis residenciais. Mas, no caso do imóvel comercial, ele já tem um amparo na legislação. Né? Entendi. Então, existe uma diferença entre o imóvel comercial, né? O comercial é a sua lojinha, no nosso caso, né? A igreja, onde a igreja alugou, então ali é um imóvel comercial, e o residencial é a sua casa, né? Você que aluga a sua casa, você que mora na casa alugada por um determinado proprietário. No caso do imóvel comercial, o locatário, ele pode, né, primeiramente, ele deve, né, buscar o diálogo, sim, com o locador, da mesma forma, mas não havendo um acordo, ele pode pedir o socorro, entrar no judiciário, pedir a intervenção do judiciário e pedir a revisão contratual, com base na aplicação da teoria da imprevisão, né? E a partir daí, ele pode conseguir a redução, né? Um novo valor de aluguel. Né? E provando que ele não pode pagar aquele valor. Então, ele vai ter que realmente demonstrar que essa alteração que é imprevisível, que ela trouxe, por exemplo, uma desvalorização do imóvel, né, que impõe um desequilíbrio contratual. E a gente vê muito isso, né, doutora, que está acontecendo agora. Sim, imóveis que foram alugados, um exemplo, por R$2.000, agora estão oferecendo por R$1.300, R$1.400. Porque realmente essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Uma surpresa ruim, né? Não é nem uma surpresa boa. Porque as surpresas boas a gente sempre espera e são muito bem-vindas. Mas uma surpresa ruim pegou todo mundo desapercebido.
Inclusive, já há empresas especializadas em fazer essa pesquisa de mercado, né, para dar um amparo aos escritórios de advocacia, né, para dar entrada, né, nessa comprovação. Em relação aos reajustes de aluguel, como ficaram agora, doutora? Porque eu estava vendo esses dias que o IGPM, não é isso? Sim, senhora. Está altíssimo. Então, tem um outro índice que está sendo usado agora. Sim. Eu vi isso em algumas emissoras falando sobre isso, que o governo estava tirando o IGPM porque, absurdamente, né, os reajustes estão horríveis, absurdos, e ia mudar. Como que fica isso com esses reajustes? Então, na verdade, é tudo negociação, né? Porque bom senso de ambas as partes. De ambas as partes, porque o direito locatário, né, ele é privado. O contrato ele faz lei entre as partes. Então, a partir do momento que naquele contrato, né, há um balizador, né, há um índice ali proposto para renovação ou em contratos, né, com prazos mais extensos, né, anualmente tem esse reajuste anual. E normalmente o índice utilizado é o IGPM, mas como a senhora mesmo expôs, né, ele teve uma disparada muito grande, além da realidade, aquém da realidade. Tem alguma regra porque isso aconteceu? Tem algum motivo, né? Ele está desse jeito por causa disso? Existe? É por conta, cada um deles tem um parâmetro para medir. E nesse caso, ele teve, né, esse deságio muito grande, mas pode ser negociado, né, uma mudança de valores, uma mudança de prazos, reajustar prazos. Eu não vou reajustar esse ano. Vamos deixar para reajustar mais para frente? Vamos esperar para colocar esse reajuste após esse período pandêmico? Né? É um caso. Outro caso é a troca. Se não houver negociação para não haver a incidência daquele reajuste, uma troca de balizador, uma troca do índice, né? Que o IPCM ele é mais essa pergunta agora eu vou ler aqui porque ela é grandinha. Em relação ao pagamento do imposto sobre a propriedade predial, que é o IPTU, né? E territorial urbana, ou da taxa de condomínio, como fica? Taxa de condomínio e IPTU, como fica isso? Infelizmente, não há negociação, né? Deve ser pago. E normalmente, né, pelos contratos, é responsabilidade do inquilino, mas não tem como escapar, a não ser que seja negociado e essa responsabilidade passe para o proprietário, mas é algo que tem que ser pago. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Tirou um pouquinho das suas dúvidas? Pastor, eu estou passando por um momento difícil, não estou conseguindo pagar o meu aluguel. O que você tem que fazer? Vamos voltar recapitulando a aulinha hoje com a doutora Carol. Converse com o seu proprietário. Converse. Mas, pastor, ele não quer aceitar, ele quer me botar para fora. Infelizmente, é um direito do proprietário. Mas peça a Deus direção. A gente sabe que a gente está vivendo momentos muito difíceis. Tenta negociar. Você, se mesmo não tem condições de pagar todo o seu aluguel, paga metade, paga uma porcentagem. Converse com o seu proprietário. Porque eu tenho certeza que ninguém que aluga um imóvel para outra pessoa tem o prazer de despejar ela e colocá-la no meio da rua. Principalmente se você é um bom pagador, né? Vamos botar, você tem crédito na praça. Então, a gente está vivendo momentos de pandemia, mas que os aluguéis continuam sendo pagos. Mesmo sendo negociado, tem que continuar sendo pago. Então, hoje, essas foram as nossas informações de hoje, falando sobre aluguel, sobre as responsabilidades dos inquilinos, né? Qual é a nossa parte diante de um proprietário que nos alugou aquele imóvel e, acima de tudo, conversa e bom senso. E depois que fizer direitinho a conversa e o bom senso, que valem muito, não se esqueçam. Anotem tudo no papel, dá para o proprietário assinar, reconheça a firma, entendeu? Vá lá no cartório, autentifique aquela assinatura para que fique tudo documentado. Porque, infelizmente, as palavras vão ao vento. Então, qualquer coisa que você fizer que tenha valor jurídico, bote no papel e mande que a pessoa assine. Então, essa de hoje foram as nossas informações no nosso quadro Informações com a doutora Carol.
Voltamos com o nosso programa MDA. Agora é a hora da Palavra de Deus. Então, prepara o seu coração, porque esse é o momento da palavra. Nós vamos ler hoje Salmos 15, só que hoje eu vou ler uma versão diferente da Bíblia. Porque você sabe que a Bíblia são várias versões, né? Tem linguagem revista e corrigida, revista e atualizada, do João Ferreira de Almeida. E também tem uma linguagem chamada N de Nair, T de Tatu, L de linha e H de homem. NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. É tudo muito bem explicadinho, você vai entender bem. Salmo 15 diz assim: Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, que tem o direito de morar no teu templo. É uma pergunta. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu santo monte? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com o prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Então, essa palavra bem explicadinha, né? Não precisaria nem de explicação. Quem pode morar no santo monte do nosso Deus? Quem pode ser protegido pelas asas do nosso Deus? Quem pode estar debaixo dessa proteção? Quem mantém um coração limpo, quem não aceita suborno, quem não fala mal do seu próximo, quem não é injusto. Aqui não fala quem é perfeito, não. Porque Deus não procura perfeição em nenhum de nós. Ele sabe que ninguém é perfeito. Mas Deus procura pessoas de caráter. Deus procura aquele que não julga precipitadamente. Deus procura aquele que é sincero, que mesmo errando tem um coração sincero. Deus procura aqueles que têm um espírito quebrantado, um coração humilde, que é humilde de espírito. Deus procura os pacificadores. Esses sim podem morar na casa do nosso Deus. Esse pode habitar no santuário do Altíssimo. Esse tem a proteção de Deus. Esses que não andam julgando uns e outros. Esses que não disseminam mentiras falsas. Que ouve daqui e tem prazer em sair correndo e passar fofoca para frente. Esses que têm um coração puro e limpo podem morar na morada do nosso Deus. Então, essa era a palavra que eu queria dizer e deixar para você hoje, nessa nova versão muito explicadinha do que Deus quer falar no seu coração. Então, esse é um momento de oração. Eu queria que você preparasse o seu copo com água, porque nós vamos falar com Deus. A oração é o elo que nos une a Deus. É a chave que abre todas as portas. É através da oração que tocamos o coração de Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua santa e poderosa presença, meu Pai, para pedir, Senhor, que o Senhor venha transformar o nosso coração para que possamos habitar na Sua morada, meu Pai. Porque sabemos que somente na Sua morada estaremos seguros. Sabemos, meu Pai, que não há outro lugar no mundo que tenha tanta segurança que não seja no esconderijo do Altíssimo. Então pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha guardar a nossa vida, que o Senhor venha proteger o nosso coração,
Coloca anjos acampados ao redor do nosso coração, Senhor, para que possamos, meu Pai, servir ao Senhor. Para que a nossa vida, meu Deus, seja um retrato de honra e de glória. Para aqueles, Senhor, que ainda não conhecem a Ti, possam olhar para nós e saber que o Senhor tem transformado vidas. Saber, meu Pai, que o Senhor tem tocado naqueles que creem. E nós cremos no Senhor, meu Deus. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus que realiza sonhos, no Deus que transforma um pecador num homem temente. Nós cremos, meu Pai, num Deus que transforma as famílias, que transforma, Senhor, homens maus em homens de Deus. Então, meu Senhor, penetra o Teu poder nessas casas, essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento e orando junto conosco, meu Pai. Orando às vezes pelo marido que saiu de casa e não voltou. Orando pelo filho, meu Pai, que está entregue às drogas. Orando, meu Pai, pela sua família. Ou até mesmo por si, porque está a ponto de dar cabo da própria vida, Senhor. Oramos, meu Pai, por todos aqueles que têm no coração, mesmo sem Te conhecer, um desejo de saber quem é esse Deus que nós temos apresentado dia após dia, meu Pai. O Deus, Senhor, que temos falado, o Deus que temos profetizado. Tem pessoas, Senhor, que não Te conhecem, mas gostariam de Te conhecer. Então entra nesse coração, Senhor. Entra nessa vida, meu Pai, faça morada. Abençoa este copo com água, Senhor. Coloca a virtude do Teu Espírito nesta água. E quem dele beber seja liberto, abençoado, curado. Aquele que está no hospital, Senhor, seja curado pelo Senhor. Aquele que está no presídio, meu Pai, seja visitado e liberto pelo Teu poder. Pois eu os entrego nas Tuas santas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do Seu rosto sobre ti. E que esse Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz hoje, amanhã e para todo sempre. E você que crê, você que acredita, você que ligou aí na sua casa a oração junto comigo, diga glória a Deus. Participe agora do seu copo com água. E você que está em casa, você que participou conosco dessa oração, você que bebeu da sua água, creia no seu coração, não duvide em momento algum, mesmo que a sua situação esteja difícil nesse momento, creia que esse Deus que você ora, que você pede, Ele ouve a sua oração. Não é em vão que você está assistindo essa programação hoje, não é em vão. Deus ouve você. Fique na paz e até amanhã, se o Senhor nos permitir.